Olá! Você já ouviu falar em arquétipo? Esse conceito lhe é familiar? Você sabia que, independente de você conhecer ou não os arquétipos, ele influencia a sua vida? Influencia a maneira que você enxerga e interpreta as outras pessoas e mais, influencia a maneira que as pessoas enxergam e interpretam você. Então é importante você conhecer os conceitos de arquétipo e utilizar eles ao seu favor, certo? Meu nome é Luciana Paiva, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e o vídeo de hoje é sobre arquétipos. A primeira vez que eu ouvi falar em arquétipo foi no ano de 1995, quando eu iniciei meus estudos no magistério. Fiz faculdade de psicologia, tive a oportunidade de fazer estágio em psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que é o pai aí do conceito de arquétipo. Fiz pós-graduação em neuropsicologia, participei de grupos de arte e terapia e quer saber? Mesmo assim, eu não consegui entender o conceito de arquétipo, para você ver como é complicado. Então assim, não dá para entender arquétipo num vídeo de 5, 6 minutos, mas dá pra gente ter uma leve ideia do que se trata e depois vocês vão pesquisar porque vale muito a pena, é muito interessante esse tema. Para entender arquétipo, eu preciso falar um pouquinho sobre linguagem. Bom, nossa linguagem não é 100% verbal. Tudo que é falado, a gente vai analisar de acordo com o quê? Com a entonação que a pessoa usa, como ela se coloca, a intencionalidade nas palavras dela. A gente julga isso de maneira automática, sem nem perceber. A maneira com que a pessoa anda, se posiciona, pega na tua mão, olha no teu olho, tudo isso faz com que você vá buscar lá na sua memória figuras arquétipicas para você avaliar esta pessoa. Nossa, Luciana, você falou chinês. Vou exemplificar, ok? Bom, veja bem, arquétipo são modelos ideais que nós temos aqui registrado na nossa memória. Os arquétipos vai depender muito da cultura, da sociedade em que eu estou inserido, tá? Mas existe arquétipo para a maioria dos comportamentos. Então nós temos o arquétipo que representa o herói, o guerreiro, a mãe, a bruxa, enfim, tudo isso são figuras arquetípicas e nós vamos identificando as pessoas de acordo com as figuras que nós temos gravadas, armazenadas aqui na nossa memória. E as pessoas fazem o mesmo, elas também vão te avaliar conforme o arquétipo que você está transmitindo para ela. Nossa, Luciana, ainda não entendi lufas de arquétipo. Então respira, porque isso é importante. Bom, para explicar melhor arquétipo, para ficar fácil, eu vou falar um pouco sobre os animais. Animais são figuras arquetípicas. Nós associamos as imagens dos animais a certos padrões de comportamento. Por exemplo, quando você olha para um leão, você pensa, ele é o rei, ele é o forte, é ele quem domina, não é isso? A gente até se refere assim às pessoas que são do signo de leão, não é? São pessoas dominantes. Por quê? Porque o leão está no nosso arquétipo de como rei da floresta. Tudo bem, Luciana? Entendi que os animais são figuras arquetípicas e que a gente vai associando os animais a certos padrões de comportamento. E o que isso tem a ver com a minha vida? Bom, tem tudo a ver com a sua vida. Não só com a sua vida, mas até da nossa vida como nação. Quer um exemplo? Cada um dos países utiliza um animal como figura arquetípica de poder. Se eu perguntar para você qual é o símbolo que representa os Estados Unidos, o animal arquetípico que representa os Estados Unidos, você sabe, é a águia. Os Estados Unidos utiliza a águia como figura de poder e é exatamente desta maneira que eles se comportam perante o mundo e é exatamente dessa maneira que o mundo os enxerga. A águia é uma figura que não pede licença, que não pede ajuda, que é determinada, que toma suas atitudes sozinha. A águia se vira, não é isso? A águia é guerreira. Se você for pensar, um outro país que utiliza a águia como figura arquetípica é a Alemanha. A Alemanha também se comporta dessa maneira, né? A Alemanha é um país de liderança, é um país que decide, é um país que fala por si só. Vamos pensar na Inglaterra. Qual é a figura arquetípica, qual é o animal que representa a Inglaterra? É o leão. O leão é o quê? Rei, dominador, egóico até.
parece bastante com o comportamento dos ingleses. Eles são aristocráticos, eles fazem parte da monarquia, não é isso? Exatamente como o leão. Vamos pensar na Austrália. A Austrália utiliza como figura arquetípica o canguru. E o que o canguru representa? O canguru representa maternidade, o canguru representa o salto, o canguru é um animal benevolente, não é isso? O canguru é um animal que está preocupado nas suas questões internas, exatamente como os australianos. A gente não vê a Austrália envolvida em guerra, você também não vê cangurus envolvidos em guerra. E é assim, nós sabemos as figuras de poder desses países. Eles se utilizam desses arquétipos na prática. E o Brasil? Você sabe qual é o animal de poder que representa o nosso país? Alguma vez você já teve curiosidade? Alguma vez isso apareceu para você? A verdade é que não. A maioria das pessoas não conhece o nosso animal de poder, porque nós não utilizamos esse animal de poder como figura arquetípica. Então, o animal de poder que representa o Brasil é a onça. A onça é o terceiro maior felino do planeta. É o maior felino da América Latina, assim como o Brasil. Mas nós não utilizamos esse arquétipo. Nas Olimpíadas, a nossa onça, a nossa jaguatirica estava tão machucada, tão maltratada, que criou repúdio. Criou um falatório, inclusive internacionalmente, ficou feio pra gente. Nós utilizávamos como figura arquetípica o canário, o passarinho, o papagaio. São animais bonitos, são animais que cantam, são animais que falam, são animais que reproduzem, exatamente como nós nos comportávamos. Você pode ver que nas Olimpíadas nós não utilizamos nem o canarinho e nem a onça como animal de poder. Nós utilizamos o tatu. O que o tatu faz, gente? O tatu se enfia embaixo da terra, o tatu se esconde. Será mera coincidência a gente estar vivendo um momento tão turbulento, um momento feio para o Brasil, um momento em que a gente tem realmente vontade de, esconder a nossa cara no buraco. Ok, Luciana, entendi a relação de figura arquetípica e os países. E na minha vida, e no dia a dia, o que isso influencia? Influencia muito. Você já passou por alguma entrevista de emprego em que o psicólogo te perguntou qual animal você é? Qual animal você seria se você fosse um animal? Quando ele te faz essa pergunta, ele está querendo saber quais são as características arquetípicas da sua personalidade. Com o que você se identifica? Então, imagina uma pessoa que está indo para lá para um cargo de estagiário, por exemplo. Ele está no início da carreira dele, mas ele se vê como figura arquetípica de leão. A figura arquetípica de leão, apesar de ser uma figura positiva, ela tem que ser usada com moderação. Se ele está começando o trabalho dele e ele vai chegar lá como leão, isso vai dar conflito com o chefe dele, que provavelmente já utiliza essa figura arquetípica. Então a gente precisa dosar, a gente precisa saber como as pessoas nos enxergam. Arquétipo tem só a ver com o animal? Claro que não. Arquétipo tem a ver com a figura que nós temos de um herói, por exemplo. Aqui, não sei se dá para vocês verem direito, eu estou com um São Jorge. O São Jorge é uma figura arquetípica poderosa. A Igreja Católica representa a figura do guerreiro destemido. São Jorge vai lá e mata o dragão, ou o reptiliano, que também é uma outra figura arquetípica. São Jorge é determinado. São Jorge não precisa de ajuda. Essa é a imagem do guerreiro. Já o povo grego vai chamar São Jorge de Áries. Não tem o signo de Áries? Como é que os arianos são? Determinados, guerreiros, levantam a sua espada. Não é isso? São imagens arquetípicas. Na Umbanda, o mito do guerreiro vai ser enxergado como Ogum. Então, se você for reparar, cada povo vai utilizando a sua figura arquetípica. E como é que o arquétipo age na sua vida, afinal de contas? Como eu disse, a nossa linguagem, ela não é verbal.
A pessoa olha para você, bate o olho, te identifica como São Jorge. Ou ela bate o olho e te identifica como a figura arquetípica da mãe, como a figura arquetípica do herói. Como é que você está se colocando na vida? Como que as pessoas enxergam a sua imagem? Então, eu sugiro que você pesquise bastante quais são os arquétipos positivos, os arquétipos negativos, o quanto eles influenciam e utilize ele ao seu favor. Não dá para você sair de guerreiro, de leão, de tigre o tempo inteiro. É importante flexibilizar a maneira que as pessoas enxergam. Agora vamos para a prática. Tá, Luciana, você me falou tudo isso e como é que você utiliza os arquétipos. Hoje eu tô com um arquétipo importante aqui, ó. O arquétipo do cavalo, um animal forte, muito indicado para diretores, para gerenciadores. O cavalo é um animal forte, mas ele sabe andar em grupo, né? Então, pense qual é a imagem que você está querendo transmitir e utilize esse arquétipo. Utilize imagens, coloca no wallpaper do seu celular, no seu notebook, num lugar que você enxergue. Toda vez que você bate o olho naquela figura, automaticamente você faz essa interpretação, sem nem perceber. Um arquétipo poderoso para quem está irritado, para quem está com raiva, para quem está nervoso, para quem está sem paciência, é o arquétipo de Jesus Cristo. O arquétipo de Jesus Cristo é um arquétipo poderoso, é um arquétipo que emana paz, amor, paciência com o próximo, empatia. Luciana, eu sou ateia, eu não acredito em Jesus. Cara, você pode até acreditar que Jesus Cristo não é Deus, mas ele é um homem muito relevante. 2017 anos depois, ele continua sendo falado pelas suas obras. Obras do quê? De amor, de paciência. Por mais que você não acredite, ele é um arquétipo poderoso que está gravado no seu subconsciente. Então funciona. Pesquise os melhores arquétipos e se aproprie dele na sua vida. Faça um teste, use por 2, 3 semanas um determinado arquétipo e veja ele agir na sua vida. Perceba que as pessoas vão enxergar esse arquétipo, ok? Vamos utilizar todas as ferramentas ao nosso favor, tá certo? Bom, se você gostou, curte, compartilha. Toda semana vai ter vídeo novo. A intenção é dar dicas para que você utilize mais ferramentas ao seu favor, para que você tenha aí qualidade de vida, ok? Muito obrigada!